Olá, você acabou de entrar em sintonia com Vozes do Warp, o seu podcast semanal com tudo sobre Warhammer. Bom, pessoal, eu quero primeiro agradecer a repercussão positiva que o episódio teve. Como eu comentei, né, esse formato é muito mais confortável para mim, mas agora que a gente já passou das introduções, eu posso seguir mais direto ao ponto. Tiveram muitos comentários positivos que elogiaram e fizeram algumas conjecturas, né? Por exemplo, afinal, um Custode poderia enfrentar um Primarca? Bom, essa é uma questão que realmente fala muito sobre o lore de Warhammer, né? Os fãs de Warhammer adoram discutir quem tá certo e quem é mais forte. E isso é aberto para debate. O lore não faz uma escala de poder clara, e a maioria dos fãs, das pessoas que leem, que curtem, faz a sua própria escala ao bel prazer, né? Eu, particularmente, sou da seguinte opinião. Diocleciano, Constantin Valdor e os outros Custodes, eles já eram velhos quando os Primarcas foram criados. E eles eram veteranos, o Malcador, em certo ponto, fala que eles fizeram coisas terríveis, né, que o Império jamais nem imaginaria. Então a gente nem sabe por tudo que esses caras passaram. E na era das trevas tecnológicas, os tecnobárbaros usavam as tecnologias e os feitiços, o warp, sem nenhuma descrição. Então, eles enfrentaram inimigos que eram realmente poderosos, né? Eu tava lembrando ontem do Lorde Necromante que derrotou Mortarion, né? É, então, assim, se os Custodes estão ali, vou matar esse Primarca, eu digo que, eu sou da opinião, né, de que eles têm uma chance. Porque ele não ia ser idiota de se jogar pra morte, né? Um cara de 700 anos, um veterano, é... enfim, é muito interessante esse tópico. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, esse foi o principal ponto levantado. Algumas pessoas sugeriram conteúdos, né, tipo resumo. Teve coitado, um amigo aqui que pediu a lista de livro, eu vou jogar aí na cara de vocês. Vocês nunca mais vão ler nada além disso. É... Enfim, é isso. Eu vou passar a comentar sempre dos comentários da semana passada e vou também fazer um apanhado das notícias. Eu estava até olhando aqui o Warhammer Community, mas essa semana eles focaram muito no Horus Heresy, né? O Wargame, o jogo de miniatura focado na Guerra Civil. E, pra falar a verdade, eu, apesar de ter lido alguma coisa assim do jogo em si, eu ainda não me aproximei dele, assim, então não tenho muito o que falar, né? A Saturnine, a armadura, ela fez muito sucesso, né? Até pensei em publicar no Instagram sobre isso hoje. É, Me parece, assim, que em certo momento o jogo do Warhammer se dividiu. O Warhammer 40k ele ficou mais aberto a outras facções, como Caos e Xenos, e o Horus Heresy ele ficou mais militarizado, que é legião contra legião, né? E as regras são mais pesadas. Eu acho que em certo momento os fãs assim mais hardcore do Wargame original, eles migraram pro Horus Heresy e hoje eles até se acham assim os verdadeiros jogadores de Warhammer, né? É um tema muito interessante, mas eu confesso que até pra mim que já tô, né, jogando 40k e o Kill Team, é um pouco assustador assim, e me intimida um pouco. Bom, mas dando seguida ao tema do podcast dessa semana, eu vou tocar a vinheta e depois vou terminar o Carrion Lord, o Senhor Carniça, né, o Senhor Cadavérico do Império, esse conto que foi publicado pelo ADB há alguns dias atrás. Segue a vinheta que eu faço a introdução. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente está falando de um conto chamado Carrion Lord, o Senhor Cadavérico, o Lorde Cadáver do Império, que é o último conto de uma antologia chamada Era of Ruin, a Era da Ruína, que narra, né, sob diferentes pontos de vista, o que acontece no Império ou com personagens importantes enquanto Horus está sendo morto ou logo depois que ele morreu, como é que fica a Terra, né? É muito interessante. E nesse Carrion Lord,
a gente vê os pensamentos pessoais, principalmente de Diocleciano, que é um veterano, né, um dos braços direitos do imperador, junto com Constantin Valdor, nas guerras de unificação. Diocleciano narra pra gente que o imperador reúne os seus 300 conselheiros entre os custódios e pergunta para eles o que eles acham sobre a criação dos primarcas. Muito interessante. E aí, na verdade, a gente descobre que todos os 300 foram contra. Foram contrários à criação dos primarcas. Eles queriam eles mesmos liderarem a humanidade. Eu levantei esse ponto no episódio passado, né, perguntando a opinião das pessoas. Eu, particularmente, eu acho que os custódios ainda não tinham a visão do todo. O imperador, então, ele está projetando a conquista de mais de 1 milhão de planetas num espaço curtíssimo de tempo. O Império é formado em 200 anos. Então a gente vê como que os primarcas eles escalam a capacidade bélica, né, e construtiva de expansão da humanidade. O imperador já está vendo isso. Talvez o imperador já estivesse se antecipando ao despertar dos Necrons, né? Dos Necrons que talvez as pessoas nem soubessem que eles existissem. Talvez o imperador pudesse prever uma ameaça vindo de fora da Via Láctea, como os Tiranides, ou talvez o imperador já estivesse fazendo a aposta dele, né, o jogo dele contra os poderes ruinosos do caos. Então ele queria fazer a expansão da humanidade o mais rápido possível, e para isso ele gerou, né, criou 20 primarcas, tomando emprestado a essência do Warp, né? O conto, na verdade, é muito interessante porque ele começa assim: eu estava lá no dia em que Prometeu roubou o fogo dos deuses. Então, eles estavam lá, eles são testemunhas oculares da criação, da concepção do projeto dos primarcas, né? Antes mesmo dele ser uma realidade. E o imperador perguntou o que eles achavam, e os 300 disseram que eram contra. Então, as pessoas, né, os veteranos que estavam ali mais próximos ao imperador já sabiam que podia dar errado, e a gente sabe que deu, né? Mas é interessante porque o protagonista desse conto, né, na verdade a pessoa que está narrando, o narrador desse conto, que se chama Dioclecian Coros, o veterano dos Custódi, ele é o último a votar, e ele é muito... Ele não tem papa na língua, sabe? Aquela sua tia que fala besteira na ceia de Natal. Então, o Dioclecian Coros é igualzinho ela. Ele vira e fala assim, ele sobe, pega a palavra, vira pro imperador, pros 300 e fala: eu acho que não importa o que nenhum de nós diga, eu acho que você vai fazer isso de qualquer forma. Imagina chegar pro imperador e falar com essa franqueza, né? Dioclecian Coros, ele é um personagem único, realmente. E aí esse conto, ele vai seguir, além da parte que eu traduzi e li para vocês na semana passada, que é a opinião dos custódios sobre Guilliman, né, sobre os primarcas, desculpa, ele vai também falar sobre a imortalidade, a lealdade, o vazio, né, é uma elegia, como eu falei, é um texto melancólico, né. Ele vai falar da primeira morte de um custódio. A primeira revelação bombástica que eu quero trazer aqui é a seguinte: os Custódi são imortais. Então, teoricamente, eles chegam à meia-idade e param de envelhecer. A capacidade física deles, a gente sabe, ela diminui um pouquinho comparado ao auge, mas, né, é uma fração minúscula que às vezes só o próprio Custódio pode perceber. Nesse ponto, por exemplo, os guardiões do imperador ou os guardiões dos cofres secretos embaixo do Palácio da Terra, eles se aposentam. Ele fala: opa, eu tô, né, 3 milissegundos mais lento, vou me aposentar. Então, eles vão fazer outras coisas, que eu não vou entrar agora. Mas, enfim, eles param de envelhecer. Então, isso reforça a teoria, né, do Rei Amarelo, Constantin Valdor, que eu vou trazer daqui a alguns dias. Ele pode estar vivo, Valdor pode estar vivo, e ele pode, inclusive, estar melhor do que o Lion, que a gente viu, está um pouquinho acabadinho, né? Então, os custódios param de envelhecer. Ele discute assim: eu não sei se é a proximidade com o imperador
alguma coisa que ele faz que para o nosso envelhecimento, a verdade é que a gente nem sabe, porque a gente nunca se afasta muito dele. Então é muito interessante isso, principalmente porque desperta o seguinte ponto: a obsolescência dos primarcas. Os primarcas são feitos como uma ferramenta para conquistar o Império, né, para formar o Império Galáctico, e eles vão envelhecer e morrer. Eles vão passar. E isso, para falar a verdade, desceu pela minha garganta com um gostinho um pouco amargo. Primeiro porque, por exemplo, o Guilliman sempre vê o potencial dos Astartes para outras coisas, por exemplo, como governantes, como juristas, né? Então ele tenta extrapolar essa função militar dos Astartes. E sanguíneos, cara, é muito triste, porque sanguíneos Magnus também, os primarcas, eles estão muito preocupados com as suas legiões. Eles e as legiões, eles são praticamente o mesmo organismo. Então, os Astartes, né, os Space Marines, eles são uma extensão dos seus primarcas. E alguns, como a gente sabe, como os 1000 filhos, né, os Thousand Sons do Magnus, que passam pela mudança da carne, e é uma mutação terrível, eles viram tipo monstros, demônios do Warp se manifestam através deles, e eles têm que ser abatidos. O irmão de Ahriman, por exemplo, passou por isso. E tratando sobre os sanguíneos, eles bebem sangue, né? Os Space Marines, depois eu posso trazer isso também, tem uma glândula que ele é capaz de comer um pedaço da carne do inimigo e aprender informações sobre ele. Os Blood Angels têm um defeito nesse órgão, que é desenvolvido pelos Astartes, e eles bebem sangue. E aí, Sanguíneos fala, num dos romances, que ele faz de tudo pela Grande Cruzada. Ele, né, se esforça tanto porque ele imagina que no final, quando esse projeto estiver completo, tudo será possível. Então, a cura dos seus filhos pode vir depois que o Império for formado e os recursos estiverem ao alcance do Imperador. E aqui a gente vê outro ponto de vista, Diocleciano falando que, na verdade, eles eram temporários, eles seriam usados e descartados. Isso é bizarro, né? Desceu com gosto bem amargo. Enfim, e aí é interessante também, os Custodes passam pelo primeiro funeral. E é muito interessante que, pela educação deles, eles conhecem os ritos funerários de inúmeras culturas. Só que nenhum deles nunca morreu. Vou traduzir um trecho para vocês. Epístola 5.4, O Mestre da Humanidade, por Diocleciano Coros. É o primeiro funeral deles. Eles não sabem o que fazer. Os 10.000 não são estranhos à morte, e tal é sua educação que eles podem trazer à memória os rituais de sepultamento de inúmeras culturas. Mas eles não têm seus próprios ritos funerários porque nenhum deles jamais morreu. Todo esse conhecimento da morte era acadêmico até agora. Sagitários foi o primeiro a sofrer ferimentos terminais. Sua forma moribunda, infundida com sustentadores de vida alquímicos e tecnológicos, e enterrada em um dreadnought. Ele dorme frequentemente para aliviar o peso de sua mente deslocada, mas ele ainda vive de certa forma. E há outro além de Sagitários, os Moritoi, os vivos, feridos até a morte, mas salvos da sepultura, ainda capazes de travar guerras. Xerxes está morto, no entanto, verdadeiramente morto. Como eles devem marcar a perda de um dos seus? Eles cercam seu corpo agora, protegendo-o da vista. Curiosamente, são os homens e mulheres do exército imperial que concedem aos Custodes a maior privacidade. Com a batalha vencida, eles cuidam de seus próprios feridos e lidam com seus próprios mortos. Esses deveres podem ser tristes para eles, mas dificilmente são desconhecidos. Eles deixam os Custodes em paz, sentindo que algo pode acontecer aqui hoje. Alégio Categes não conhece tal etiqueta. Os guerreiros da Legião do Trovão vêm farejando, alguns curiosos, alguns conciliatórios, nenhum dos quais os Custodes têm interesse em ouvir. Os proto-Astartes são mandados embora com dispensas educadas e o ocasional grunhindo sem palavras. Dioclecian está com Jurraza e Micorian, 2 dos senhores da terra de Ra, os preciosos da dinastia do imperador. Aedo olha para o corpo, o que resta dele. Xerxes é uma coisa de carne e ouro quebrado, e faz a pele de Dio arrepiar só de olhar para baixo. Sangue não o incomoda, muito menos nojo.
é que a existência do cadáver parece em desacordo com a realidade. Ra e Amon conversam em voz baixa, a uma curta distância, suas armaduras polidas em âmbar à luz do sol poente. Diocleciano pode ouvir o que eles estão dizendo e não tem desejo de participar. Eles deveriam devolver o corpo ao palácio? Eles deveriam fazer um monte de pedras? Eles deveriam queimar os restos mortais? E se sim, eles fazem isso sozinhos ou colocam o cadáver com os humanos caídos para serem incinerados na pira em massa? São considerações políticas também. Vários dos outros já as notaram. Os humanos se sentiram honrados se um custódio fosse queimado em uma pira com os mortos do exército imperial. É uma honra que deveria ser conferida a eles? A moral deles é um fator para os 10 mil levarem em conta? Xerxes teria desejado isso? E se ele teria ou não, os desejos dos mortos sequer importam? Diocleciano não tem resposta para eles. Ele ainda mal consegue acreditar que está olhando para um cadáver. Mais tarde, quando a maioria dessas novas emoções perdeu terreno contra as realidades mundanas de transporte de tropas, naves de desembarque, reabastecimentos e centenas de outras tarefas de mover um exército de um lugar para o outro, Diocleciano encontra Constantine. Eles ainda estão no campo de batalha, suas botas ainda enlameadas com a lama avermelhada de sangue da terra que lhes disseram que tinham que tomar. A princípio, ele não se aproxima. Constantine está não muito longe da beira de um penhasco, com a vista para a paisagem urbana em ruínas abaixo. Uma vista de cinzas desmoronado e pilares de fumaça que alcançam o céu nublado. Constantine não se move. Ele observa a consequência da conformidade. Os destroços, os incêndios, a morte de uma cultura que ousou resistir à preciosa homogeneidade da unificação. Independentemente de todo o resto, isso pinta um quadro. O capitão-general, o primeiro de sua espécie, irradia solidão. No silêncio, longe de todos e de tudo, Diocleciano ouve a canção baixa e emotiva no ar. Percebendo sua intromissão, ele começa a se afastar. Dio? Diocleciano se vira ao som de seu nome. Constantine está olhando para ele agora, os olhos do capitão traindo uma natureza profunda que os inimigos do Império nunca conhecerão. Não quis interromper, Con. Não, está tudo bem. Há uma hesitação com duração de 3 batimentos cardíacos. Quando ele fala novamente, a voz de Constantine é marcada por algo sutil e irônico. Isso faz parecer humano. Quase suponho que você me ouviu. Agora é a vez de Diocleciano hesitar. Eu não sabia que você podia cantar, parecia triste. Essa não é a palavra certa, ele sabe disso, mas nenhuma palavra parece mais certa em seu lugar. Ra diria algo como, parecia melancólico, como se você lamentasse um futuro que nunca se concretizará. Mas é improvável que o dia amanheça quando o dia usar esses termos. Ra tende a soar ponderado e pensativo. Bom, esse é o trecho, né, do primeiro funeral, muito irado. Constantine está cantarolando, cara. Uma cidade devastada, porque ela ousou se opor, né? Então, assim, eles não contestam o massacre do inimigo, eles não contestam nada que eles precisam fazer sob mando do imperador. A lealdade deles está além de qualquer consideração. Mas um dos 10 mil caiu. Me faz pensar qual é o inimigo da Guerra da Unificação, né, da Era das Trevas Tecnológicas e dos feiticeiros, né, que poderia derrubar um Custódio. É muito interessante que já tem o Dreadnought que eles já enterram, né, nos caixões mecanizados, mas aquele, então, Xerxes, foi morto. E eles não sabem o que fazer, porque nenhum deles nunca morreu. Muito irado, né? E aí tem essa dimensão política também do cadáver. Eu não sei, deixa aí nos comentários se vocês gostam que eu leia esses trechos. Eu faço uma tradução meio porca. Aí eu pego assim o pedaço em inglês e o pedaço, né, nessa tradução porca. E às vezes eu vou corrigindo enquanto leio, é mais prático pra mim. Se vocês gostam, você comenta aí que de repente eu leio o conto inteiro, tá? Pra mim é até mais fácil. Bom, por hoje é só. Queria agradecer a vocês. Esse formato ficou muito confortável para mim. Eu adoro falar desse tema. Na verdade, eu vou aproveitar que ainda é cedo. Eu fiz esse episódio muito rápido e já vou gravar uns trechos da semana que vem.
esse conto, Carrion Lore, realmente, assim, é uma das coisas que mais trazem lore concentrado, né? Um dos mais ricos dos últimos anos, eu acho. Então, ainda tem muita coisa pra gente falar. Ele fala, por exemplo, como que o ponto de vista do imperador quando o Magnus não faz nada de errado e quebra a barreira entre o Warp e a Sala do Trono no Palácio Imperial, e o inferno começa a inundar o Palácio da Terra. O Diocleciano e os outros custódios, eles estavam ao lado do imperador quando esse ataque surpresa muito legal acontece. Vou traduzir para vocês. Também tem, cara, vou deixar pro final, mas já vou dar um spoiler. A revelação bombástica de que aquela imagem canônica do imperador no trono, tá aí na tela de vocês, é na verdade falsa. Tem uma portinha e um outro trono, cara. É tipo um decoy, assim, enfim, um fantoche, um espantalho, um negócio falso. Aquele não é o imperador, caraca. Eu nem sei como lidar com isso ainda. Vou deixar passar algumas semanas pra gente voltar nesse assunto. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. O Imperador protege.